Uma cidade portuária, por mais desenvolvida que ela seja, sempre vai ter a presença da natureza à sua volta e dentro dela. A água conecta todos nós, fluindo por entre todas as classes sociais. Às vezes, de maneira pacífica. Por outras, com toda a força da natureza. Ou por força da alienação e negligência do ser humano pela falta de consciência ambiental ou pela falta da visão de sustentabilidade. Uma coisa é certa: o limite de crescimento de uma cidade é o limite do bom senso. E isso passa por entender que todos fazemos parte de um mesmo ecossistema. Historicamente, as mulheres sempre estiveram à frente de iniciativas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. E quando isso se tornou assunto para as empresas, as mulheres já estavam lá, pioneiras, assumindo esses postos, fazendo essa pauta ganhar escala e ajudando a mudar a mentalidade corporativa. E hoje vamos ter o prazer de conversar com uma dessas pioneiras. Ela foi a primeira mulher e a primeira profissional do setor de meio ambiente a ingressar em um terminal. São mais de 2 décadas de experiência e muitas histórias. Hoje o papo é com a Ana Paula Schettino, coordenadora ambiental da Deep World, que não por acaso é a empresa que incentiva o projeto Lendárias e Portuárias por meio do Promicult, justamente por ter essa visão de futuro e sustentabilidade. Direto dos estúdios do Juicy Hub, eu tô muito feliz, porque não é a estreia do Lendárias e Portuárias, não é a estreia dessa temporada, mas a gente tem uma estreia aqui. Ana, muito obrigada por você estar aqui hoje. Sei que é um dia especial para mim e para você também, porque você trabalha na Deep World desde 2005. Isso. E essa é a sua primeira entrevista da vida. Fica tranquila que é um bate-papo e vai ser, eu acho que vai ser o desbloqueio aí de muitas que vêm pela frente. Sabe por quê? Porque esse é o objetivo do Lendárias e Portuárias, de tirar histórias de mulheres que estão fazendo um trabalho incrível dentro do setor portuário e colocar essas histórias para o mundo. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Tá joia, obrigada. Seja muito bem-vinda. A gente vai falar aqui de território, de meio ambiente. Eu quero começar com a seguinte pergunta. Eu estou lá e quero montar um terminal. Quero começar essa história numa cidade. Uhum. E se tratando de meio ambiente, como é que funcionam essas coisas, assim? Eu acho que a maioria das pessoas não entende o quão importante é a gente pensar não só no impacto econômico que esse terminal vai ter, que essa operação portuária vai ter, mas e a parada do meio ambiente? Bom, vou falar sobre a minha experiência, né? Mas assim, a primeira coisa que você tem que fazer dentro da questão do meio ambiente é o licenciamento ambiental, né? Então, assim, você começa iniciando os estudos, e são os estudos complexos, que envolvem comunidades, a cidade, né? Todo mundo que vai fazer parte disso, e biota, flora, enfim, é um pacotão de informações, de estudos, e você apresenta isso no órgão ambiental, e aí você vai lidando com o licenciamento, né? Isso é das etapas de você começar na questão ambiental dentro de um novo projeto. Perfeito. Assim, né? E numa expansão, numa possível expansão, isso também faz muito isso parte, volta. né, Exato. do cotidiano. Né? Na DPW nós iniciamos os estudos em 2003, se eu não me engano, eu não estava na empresa ainda, eu entrei em 2005. Eu entrei no dia que foi emitida a licença prévia, então assim, né, eu nem sabia, estava acabando de chegar e tal. E aí depois veio a licença de instalação e depois a licença de operação em 2013. Perfeito. Né? Olha quanto tempo, né? Muito tempo, muito tempo. Então, assim, desde o estudo até 2013 para ter a operação civil foram anos, né? Sim. Então, anos de estudos, de definição de premissas ambientais para projeto, ajuste de projeto, vai, analisa, volta. E isso aconteceu com a DPW. E fazendo um paralelo aqui que eu acho que pode ser bem legal, né? A gente discute aqui muito porto e gênero, e as mulheres, né, por uma questão de viés social, de papel social, as mulheres estão muito enquadradas nessa economia do cuidado, né? Sim. Nessa coisa de cuidar dos filhos, dos pais, da família, né? Sempre se preocupar se
todo mundo tá bem. Tem um paralelo muito legal com a questão ambiental Sim. e isso, né? Porque você lida muito com a lógica de comunidade, não é isso? Exato, lida. E é até engraçado porque, geralmente, até hoje, fala com a menina do meio ambiente. Muito bom. Né? Não é? Porque você vê, né? A menina do meio ambiente. Isso ainda acontece, mas tem tudo a ver com essa questão do cuidar, né? É, isso que você falou é muito interessante, né? Porque, assim, primeiro que é a menina, né? Então, você já está reduzindo ali a idade biológica e a experiência, perfeito. né? É isso mesmo, é isso. Ainda mais num ambiente de obra, que é o que a gente lida com Sim. expansão, é comum ainda. Perfeito. E o que tem que se falar com a menina do meio ambiente? Vamos ver quais são as questões que a menina do meio ambiente resolve. Geralmente eles têm dúvidas, né? Por exemplo, eu posso avançar aqui com o meu maquinário, vazou óleo, o que eu faço? Eu posso tirar essa árvore daqui que tá me incomodando? Perfeito. Esse tipo de coisa, assim, né? Que vai assim, não, vamos falar com a menina do ambiente lá, que vai pra ver se dá jeito. Mas geralmente é isso mesmo, é uma diminuição, né? Perfeito. Hoje em dia, tá tudo melhorando, né? As coisas estão, Sim. né? Mas ainda tem. A gente trata muito isso aqui no Lendárias, né? Assim, porque existe um pioneirismo, né, de muitas mulheres em quererem estar em posições que talvez mulheres não tenham ocupado antes, né? Sim. E o setor portuário, ele tem muitos exemplos, né? Até na própria Deep World, né? A gente conversou no primeiro episódio da primeira temporada, eu sempre menciono ela porque foi uma das conversas que me marcou muito, né? Com a Fabiana, que opera máquinas, né, gigantescas, milionárias, né, e a clareza com que ela conduziu a carreira dela, a clareza com que ela deu o passo, né, para operar e fazer o tipo de trabalho que ela faz hoje, é uma coisa muito legal e muito inspiradora que, assim, vale para todas as mulheres de todos os setores, né, não só do setor portuário, né. E eu queria te perguntar uma coisa, porque assim, eu sei que a própria Deep World e vários outros terminais, empresas portuárias aqui em Santos, tem muito a lógica e puxaram muito a pauta do ESG, Sim. né? Uhum. Eu queria entender na prática, e para quem de repente nunca teve contato com esse tema, assim, que tipo de transformação positiva você já viu e olhou com seus próprios olhos e se falou: que bom que eu escolhi essa carreira, que bom que eu escolhi esse trabalho, que bom que eu escolhi o setor portuário para trabalhar? Bom, a USG veio, né, desde a da questão do desenvolvimento sustentável, né? Foi mudando de nome, nomenclatura, Sim. e aí chegou e agora chegou para ficar, né? As transformações que a gente vê no dia a dia, a DPW, ela promove muitas ações de voluntariado. Uhum. E assim, é briga por vaga, né? Você tem Legal. assim, você dá, sei lá, 20 vagas e tem gente querendo que fique em lista de espera. Então, Uhum. assim, é legal, isso é um indicador que as pessoas estão engajadas no tema, gostam de participar, acham que isso é importante. Estão preocupadas com a cidade, Exato, de uma certa maneira, de uma certa né? maneira tem tudo a ver. A gente não tem como dissociar da cidade, né? Perfeito. A gente está na área continental de Santos, mas a gente está rodeada de área de preservação Uhum. permanente, com corpos d'água, que o mesmo corpo d'água que passa na frente da comunidade passa do nosso lado, Perfeito. é o mesmo ambiente, né? Então, a gente não tá tudo muito conectado, né? Perfeito. Mas com relação à transformação também, a gente trabalha bastante com educação ambiental, Perfeito. no entorno também. E o interessante ao longo do tempo, pelo menos comigo, é que a gente vai amadurecendo e eles também vão amadurecendo. Perfeito. A comunidade também vai amadurecendo junto. Né? Então, até a gente ainda tem alguns embates e tal, mas assim, como melhorou o nível dos embates, né? Perfeito. Ao longo do tempo, né? Que Com as legal. lideranças e tal. E a gente vê essa transformação, é muito bacana. As lideranças comunitárias também te chamam de menina do meio ambiente ou é outro tratamento? Não. É diferente, né? bem colocado, é diferente. Como é que... Eu sou de Ana Paula mesmo, assim, Perfeito. pelo meu nome. Mas na obra tem isso, da Perfeito. questão da menina do meio ambiente. Perfeito. É legal a gente pensar sobre isso, né? Porque depende muito do interlocutor, do ambiente. Exatamente. E também eu acho que do valor que é enxergado, né? É. E eu acho que isso é
é bem... Mas tem mesmo, a gente trabalha com pessoas, assim, dentro da DPW, tem gente que vem de outros portos, né? Sim. E fica, né? Mas lá não era assim. Então, assim, você vê que tem uma diferença, né? Sim. Pelo menos na DP hoje com essa questão ambiental, né? Perfeito. Eles têm que levar a sério, né? A gente Sim. não tem outra saída. Mas eles, às vezes, têm uns embates. E eu acho que é curioso porque, assim, né? Cada cidade portuária, se você pensa num aspecto mundo, vai ter uma configuração diferente. Exato. Né? Então, por exemplo, se a gente for pensar em Roterdã, o porto ele tem uma relação muito mais, digamos, de poder com a cidade do que a gente tem aqui em Santos, que o porto é federal, né? Ele está na cidade, mas ainda existe uma grande separação, né? Então, quando o porto ele é da cidade, né? Acho que Roterdã, me vindo à cabeça aqui, né? Roterdã, Nova York tem esse cenário, é outra tomada de decisão, é outro ritmo, né? São lógicas diferentes, né? Então essa comparação às vezes nem é... E a gente tem muito cuidado aqui no Lendárias, não dá pra gente pegar... Abrimos essa temporada em Roterdã e a gente não tá aqui falando assim, Santos tem que ser igual a Roterdã, Sim. não é isso. Mas o que a gente pode aprender com, né? Não é necessariamente uma comparação, e acho que é importante lembrar que nem sempre essas comparações são justas, né? Exato. O seu trabalho, eu imagino que ele vá além da água, das comunidades que você falou, né? Mas, por exemplo, a biodiversidade local, eu acho que também passa pela questão de gestão de resíduos, Tudo. né? Passa. A gente teve aqui, nessa temporada, um episódio para falar também de lixo, né? Que é uma coisa que existem muitos mitos, né, no setor portuário com a questão do lixo, né? Tem gente que vive falando que a água de Santos é escura por causa do porto, né? E às vezes esquece que também às vezes o lixo doméstico que está ali na praia não está vindo do porto, está vindo de um problema de moradia, né? Então o fato da cidade ter um porto também confunde um pouco as pessoas em relação à origem dos problemas. Confunde bastante. O que você acha sobre isso? Eu vejo que a questão dos resíduos, na DeepWorld a gente tem até um programa que até foi premiado, que é o Aterro Zero, né? Que nenhum resíduo vai para aterro mais, a gente tem esse compromisso. E isso também contempla todas as obras, né? Com as grandes obras de expansão, a gente coloca isso no contrato e todo mundo, e a gente consegue também estender o programa, né? A gente consegue estender. Com relação a esses mitos de Porto Cidade, tem alguns. Eu acho que a dragagem é um deles, né? Que assim a gente tem ainda trabalhos que estão ainda sendo desenvolvidos de investigação por conta dessa questão da dragagem com a cidade. Que aí vira um mito, né? Sim. E aí você tá lá no dia a dia e fala assim, mas peraí, isso não tá acontecendo, né? Por que que isso é falado assim, sabe? Você fala, da onde que vem isso? Quem criou esse mito, né? A questão da água escura, isso aí é o sedimento da água de Santos, que já é assim, né? Você tem o manguezal, que ele já é mais escurinho, e é um ambiente estuarino e deságua ali na Praia de Santos. Então é outro tipo de areia, né? Diferente do Guarujá, que tem areia amarelinha, ela não tem aquela cor escura. Sim. Então, enfim. Não, voltando bem rapidamente ao mito do lixo, quando eu era criança, eu ouvi que os navios. Aí é navios de cruzeiro, né? Mas que. São os turistas dos navios que jogam lixo na praia. Eu falo assim, gente, como é que a gente cai nessas histórias, né? Exatamente. Assim, o turista tá lá, por acaso ele levou um pote de manteiga, né? Pra fazer um piquenique no navio, como se ele já não tivesse restaurante no navio. Aí ele pegou e resolveu jogar o pote de margarina. Para fora do navio, né? É muita criatividade para a gente não olhar para o problema real, que às vezes, falta de infraestrutura mesmo, problemas de moradia sérios que a gente tem aqui na região, básico, né? Então, exatamente. Saneamento básico, você vê, você sabe que não tem, você divide o mesmo corpo d'água com inúmeras comunidades que não têm ainda o saneamento básico, né? Enfim. E aí você faz o seu papel, mas você tem outro tipo de contribuição. Então, tá tudo conectado, né? Não tem como. A gente tem que abraçar o que tá ao nosso redor também, sabe? E a cidade, acho que a população, né, tem que entender isso, mas você enxerga as lideranças do setor portuário já com essa clareza total da importância dessa proximidade, dessa relação ainda mais saudável com a cidade?
Sinto. Sinto. Acho assim, no caso, vou falar pela DPW, Sim. assim, a DPW nasceu com uma premissa ambiental muito forte. Uhum. Então, não é que foi fácil, mas ela nasceu assim. Então, Sim. e ao longo dos anos você muda as pessoas, Sim. muda, né? E você vai, ó, não é assim que tem que Perfeito. ser, né? Você sempre tem que voltar um pé atrás e falar, ó, é assim que funciona. Às vezes tem resistência, às vezes não. Mas eu acho que hoje em dia, assim, tá muito em pauta, né? Uhum. Não tem como. A alta direção, ela tem que falar desse assunto. Perfeito. Ela é cobrada sobre isso, né? Perfeito. Então, se ela não tem um mínimo de alinhamento ali dentro da onde que ela trabalha, acho que fica uma coisa um pouco Mas fora, né? ela tem que falar sobre isso, mas também acho que a gente tem que assumir aqui que existiu uma evolução muito grande, né? Existe uma pressão de mercado, Tem isso mas também. também existe um ganho de consciência, né? São as duas Exato. coisas que estão andando meio que em Em paralelo, né? paralelo, Eu acho que esse ganho de consciência existe. Eu acho que eu consigo, assim, hoje em dia, se conversando, não só a questão da pressão do mercado, mas acho que melhorou muito. Porque a gente já tá apagando incêndio, né? Eu vejo dessa maneira. E sabe o que eu acho que é curioso, assim, pegando um pouco a história de gênero, né? Eu vejo que muitas mulheres têm uma visão antecipatória muito interessante, muito legal, né? É, e elas. É o mito da Cassandra. Você já ouviu falar do mito da Cassandra? Acho que já. O mito da Cassandra é o seguinte, gente, pra quem nunca ouviu falar, Uhum. é a mulher que vai lá. Tem toda uma história mitológica aí que eu não vou contar aqui, mas basicamente a Cassandra é uma mulher que foi amaldiçoada porque ela enxergava a enxergava a verdade, digamos assim, e era verdade de fato, e aí ela ia contar a verdade para as pessoas não acreditavam nela, né? Tá. E aí, quando a gente traz isso para o mercado atual, né, você pega assim, cara, muitas mulheres passam pelo mito da Cassandra, né? Porque elas estão vendo, elas estão falando, mas por uma questão de viés de gênero, fala, não é bem assim, etc. Aí passam, às vezes, 5, 10, 15, 20 anos, o pessoal fala, opa, peraí, né? Que é mais ou menos esse Isso. conto mitológico, assim. Eu acho que meio ambiente a gente passou por essa história. Sim, sem dúvida. Devemos ter tido muitas Cassandras Muitas aí, Cassandras né? aí que já tinha, né, esse olhar igual antecipado que você falou. Uhum. Mas assim, não é pauta, não vou olhar, É isso. entendeu? E também Não me tem o traz. viés de gênero, vamos falar a verdade. Não Assim, tem o mensageiro. Tem um mensageiro. Tem umas estratégias que às vezes eu uso, eu falo assim, eu tô enxergando assim, mas talvez eu não seja a melhor mensageira para levar essa Pode mensagem ser. adiante. Eu preciso da ajuda de uma outra pessoa que às vezes é um homem que tem mais poder que eu. Você já sentiu isso em algum momento? Poucos, mas já. Tá. Já. Vamos lá que você me dá uma força. Isso aí. Né? Que então, são os aliados. que são os aliados. Que a gente precisa, Exato, né? Acho que é importante a gente também deixar claro que a gente não tá aqui para fazer nada sozinha. Exato. Que a lógica da equidade de gênero não é o domínio feminino, é equidade, né? A gente tem equilíbrio. Verdade. Então, é importante a gente... Você já sentiu Cassandra, assim? De antecipar algo e... De falar já. Assim? Todo dia, né? Eu falo. Às vezes você sabe que a pessoa não tá escutando, sabe? Mas uma hora isso vai chegar. Continua falando, né? Continua falando, exatamente. Sim. Bom, a parte ambiental também, né? Você mencionou muito a questão de educação ambiental das comunidades, né? Mas também tem durante as nossas pesquisas, né? A gente sempre se prepara muito aqui para gravar a temporada dos podcasts, e a gente viu que existem algumas cidades com práticas muito legais de colocar a educação portuária nas escolas, ou seja, desde criancinha, né, o território que tem relação com o setor portuário ter um aspecto de educação, né? Então, eu queria puxar isso porque quando você é jovem numa cidade e você está ali decidindo a carreira e etc., você está vendo assim, nossa, o Porto bateu recorde, não sei quantas mil toneladas, não sei quantos mil empregos, né? Então, sempre se foca nessa dinâmica de mercado dos recordes, etc. Mas, e do outro lado? Assim, né? A gente fala de... que outros indicadores
ambientais a gente pode trazer para, por exemplo, destacar segurança, destacar, sei lá, assim, melhoria mesmo melhoria mesmo do entorno, assim. Eu sei que às vezes a gente pode passar também por um ponto de cultura aí, mas que tipo de indicador você acha que a gente tem que olhar para destacar outros indicadores importantes que podem vir do Porto para a cidade? Para a cidade? A educação acho que é uma delas, né? Como você iniciou a fala, a gente tem um programa chama de Programa de Educação Global de Educação. Tá bom. E que até é uma política da Global, que é justamente fazer parceria com as escolas e trazer todo... Então, assim, um gerente sempre vai lá, vai falar sobre operação, o outro fala sobre projetos, isso já vai fazendo parceria com as escolas e já vai levando, né? Eu acho que a educação, assim, com relação ao meio ambiente, assim, eu acho que é a questão do fomento do turismo com as comunidades, eu acho que é uma coisa bacana da gente ter um indicador legal, com eles, questão da qualidade ambiental de onde eles vivem também. Como mede isso? A gente tem monitoramentos, né? Assim, qualidade da água, sim, do ar, sim, esse tipo de ruído, tudo. Ruído, né? tá, e como a gente está muito perto, né? Então a gente consegue também saber o que acontece lá, quais são as contribuições, né, do nosso vizinho, qual que é o nosso. A gente tem que fazer isso, fazer essa análise, né? E a gente trabalha no sentido da gente estender, a gente estende. Tenta estender quais as políticas da empresa quando dá, junto com as políticas públicas e fazer sabe, tentar ver o que tem, o que dá para ajudar, o que dá para fazer, e a gente trabalha junto. A gente trabalha muito junto com a Prefeitura de Santos. Legal. Com as comunidades também. Eles são bem parceiros da área continental. Sempre foram. Que é uma área, só fazendo um adendo aqui, né, que as pessoas que moram em Santos, assim, tem gente que nem sabe que é Santos, né? Assim, tem gente que, não, ali é Guarujá, né? Assim, é Santos. Tudo que às vezes não faz tão parte do imaginário, o pessoal joga para outras cidades, né? O Dique da Vila Gilda fica em São Vicente, né? Assim, existe muito separar, né? Separar e falar assim, isso aqui que eu não tô vendo, não é aqui não, hein? Acho que Santos tem um pouco essa mania, inclusive o Porto. Inclusive né? o Porto. Inclusive, não é aqui não, hein? Assim, então, nossa, fica aqui. É verdade. No Guarujá também, né? A gente tá falando de Santos, mas assim, Guarujá também é uma cidade portuária. Sim. Só que você fala Porto de Santos. Isso, exatamente. Então, também tem isso, né? Exatamente. O Porto, ele precisa, né, ser integrado, não tem como. Senão, tem que ser. Senão a relação não fica saudável. Não é uma coisa que a gente tá fica. batendo muito, porque o Porto tem muito poder. Muito né? poder. Muito, e muita capacidade. E uma outra coisa que eu acho que tem muito a ver com as mulheres, mas eu acho que a gente pode falar no aspecto geral. A quantidade de capacidade intelectual, a quantidade de pessoas brilhantes que hoje estão dedicando sua carreira ao setor portuário, né? E que tem uma visão ampla de sociedade, né? Pô, é muito incrível esses talentos que o Porto consegue fincar aqui na nossa cidade. né? Não, é muito rico. Você nasceu aqui em Santos? Não, sou de São Paulo. Então, olha só. Mais um exemplo claro, né? Que o Porto também é capaz de importar. E você mora aqui hoje, na região? Eu moro no Guarujá. No Guarujá. Você mora no Guarujá, que legal. Eu morava em Santos, né? Sim. Mas depois eu fui pro Guarujá. Legal, para facilitar a logística também. Eu tava falando no começo. Facilitar a logística para mim fica melhor. E minha mãe tá morando lá e meu pai, né? Então, que legal. Aí depois que eu tive filhos, eu fui para lá. Perfeito. Vocês fizeram parte de um movimento migratório. Você já estava aqui há bastante tempo, mas eles já tinham mudado? Eles foram do nada pro Guarujá. Meus pais? Sim. Sabe? Quero morar na praia. Desceu a serra. Gente, esse é um sonho, né? de muita gente, né? E aqui em Santos a gente tem a possibilidade de morar na praia e ainda ter um setor super legal como o Porto para trabalhar, né? É bem isso. E a gente também tem a possibilidade do Porto fomentar outros setores para que a economia da cidade seja ainda mais pujante, como o setor cultural, que é o que a gente está fazendo aqui, inclusive com a própria Deep World, né? Então, isso é uma característica muito legal. Só por uma curiosidade, seus pais mudaram para cá na pandemia? Não, ou antes? Antes. Então, assim, olha lá, super visionários, né? Porque depois da pandemia todo mundo quis, né? A cidade lotou. A cidade lotou e eu acho que a gente vai viver uns bons anos ainda de
pessoas muito talentosas olhando a região da Baixada Santista, e talvez outras cidades portuárias também, né, com muito carinho aí, né? Isso acho que traz um aspecto bem legal aqui pra gente. Bom, desde 2005 lá, e aí eu queria... Foi super no começo, né, da história, mas você foi a primeira mulher e a primeira profissional do setor de meio ambiente, né, a ingressar no terminal. Você sentiu solidão? Não. Por quê? Não sei, acho que eu tava com muita vontade, assim, de trabalhar, não sei. Era tudo muito novo pra mim, então fui bem acolhida, assim, os trabalhos só tinha homem. Então. Por isso que eu tô te perguntando, assim. Eu acho que você tem razão, pensando agora, depois quando chegou a segunda mulher, eu falei, tem uma dupla. Que legal. Sabe, assim, mas demorou um pouquinho. Sim. Tá. Quantos anos? Há uns 2. Tá. Há uns 2? 2 anos. Não, demorou 2 anos, perfeito. Sei lá, isso é 2006, aí chegou outra pessoa. E essa coisa dos estudos de impacto e etc., é uma coisa que é obrigatória e acontece em todos os casos, ou, por exemplo, a gente tem uma situação muito mais proeminente aqui no Porto de Santos, assim. Porque tem lugares que eu acho que isso não acontece do mesmo jeito que acontece aqui, né? Mas eles estão se regularizando, tá. Ali. Então, assim, o Porto, até, se eu vou falar um pouquinho, né, não sou expert no assunto, mas assim, até Cubatão, que a gente aprendeu na escola, né, tal, ela foi se regularizando ao longo do tempo, né, com a legislação ambiental, que no Brasil é muito forte. Então, a gente fala isso porque, assim, a Deep World Santos hoje, ela é referência na questão ambiental para os outros portos da Deep World. Tá. Então, assim, o que eles estão implantando hoje, a gente já tem, há muito tempo. Entendi. Entendeu? Por quê? Por causa da nossa legislação. E você é consultada por outros países, por outros... Sim, exatamente. Por favor, vem aqui, como que você faz isso, como que você faz aquilo. A gente troca muita figurinha, mas assim, a gente tá na frente deles. Que legal. Né? Então, a gente já tá, anos-luz por causa da questão da legislação ambiental, que no Brasil é muito forte. Tá. E esses interlocutores que você tem nos outros portos, 2 dúvidas, são pessoas de meio ambiente também? São. Tá. São mulheres? Sim, agora sim. Tem mulher no grupo, sim, tem bastante, agora... SG, a mulherada manda muito bem, né? É impressionante, né? Eu não sou SG na empresa, eu sou meio ambiente, né? Mas também é uma mulher. Todas as pautas que estão ligadas, né, ao guarda-chuva SG, eu falo que tem uma predominância feminina muito interessante. Mas acho que é aquilo que você falou nisso, do cuidar, né? Só pode ser, né? Não tem outra conexão, né? Ver na frente, se preocupar, se a gente não se preocupar que isso aqui vai ser um problema maior para os nossos filhos, exato, né? Para as pessoas, para a comunidade, né? Assim, é bem isso. É bem... assim, isso que eu vou falar agora é um viés de gênero, né? Mas a gente também... Eu já falei isso em outros episódios, mas acho que vale reforçar aqui, né? As mulheres, elas têm muito um perfil que a gente chama de communal, né? Ou seja, olhar o que é comum a todos, né? E os homens, eles têm muito um perfil agente, né? Então, assim, vou fazer o que tem que ser feito e é isso, entendeu? Gostou, não gostou. E não é que existe um perfil certo e errado, mas a gente precisa de homens que sejam mais communal e mulheres que sejam mais agentic, né? E não confinar os papéis de gênero só a mulheres ou a homens, né? Então, isso. É um equilíbrio. Isso. Então, tem que ter mais homem na área de SG, né? Assim, tem, né? Que legal, tem. Assim, eu trabalho muito com a área de engenharia, né? E eles falam, nossa, mas tem alguns, né? Falam, não, mas tem que ter vocês aqui para poder... Isso deve ser um reconhecimento tão maravilhoso. É muito bom, porque senão a gente vai meter o trator, né? Entendeu? Então, assim, então ele fala assim, mas eu acho legal, eu admiro o trabalho de vocês, é isso mesmo. Sim. Então isso acontece com a segurança, com o meio ambiente, com as áreas de apoio, assim, né? Uma coisa que eu fiquei muito curiosa, você ouve com frequência as pessoas da área de engenharia, que é muito dominada por homens, né, ainda? A gente já viu engenheiras passarem por aqui e falar, eu estudei na faculdade, só tinha homem na minha classe, né? É muito comum. Mas você ouve eles falam de lideranças a pessoas que estão em campo mesmo, falando assim, nunca tinha pensado nisso, quando você traz uma questão?
Ah, sim, já. Ou seja, um Mas grande, como? um Sim. grande despertar de consciência, Ou senão, né? assim, pra que isso? Tipo, também, Tá, teve muito, mas pra quê? Mas me explica, tá bom. E aí né? você Aí eu tem falo, que... isso, entendeu? Ah, mas eles querem saber, mas a gente precisa fazer isso mesmo? Eu falei, eu preciso disso. Ah, aí vai. Tá, Mas entendi. vão entrando na cultura da empresa também, né? O trabalho do meio ambiente, a gente fala de educação ambiental, mas o trabalho de quem atua na área, assim, é educar todo É mundo, né? educar todo mundo. Você falou, é isso. É toda hora você tem que falar. Toda hora você tem que dar uma aula, né? Assim, peraí, mas pra que isso? Aí abre lá, né? Então, né? É isso, isso, É, isso, é, isso, é isso. isso. A gente E felizmente, como a gente falou, né? Acho que as lideranças estão cada vez são mais, né, encurtando essa conversa, você não precisa justificar, explicar tão tanto, né? conscientes, O exatamente. Isso pessoal já fala, entendi, né? é. É, me fala uma coisa, eu quero falar de futuro, mas eu quero olhar um pouquinho para trás, desde 2005, né, que você está lá. Quais foram 3 mudanças que você pode pensar e falar assim, cara, isso foi muito bom ter acontecido, assim? Dentro da minha carreira. Pode ser dentro da sua carreira, dentro da empresa, ou mesmo do que você observa no mercado. Ah, essa, vou falar mais agora do atual, que eu acho que essa questão do meio ambiente, da questão do SG, isso era uma questão que a gente falava lá atrás, e agora, Perfeito. de fato, ela está se concretizando, ela veio para ficar. Isso é muito bom. Isso dá aquela sensação, nossa, que bom, né? Coisa que eu estudei lá na faculdade, com um grupo Uhum, pequeno, agora é uma questão que está em todos os fóruns, que a gente tem perfeito. que atender, que a empresa atende e Uhum, tal. Isso é legal, parece que você não está viajando, né? uhum, De fato uhum, acontece. uhum. Eu gosto de trabalhar também, eu gosto de ver a transformação das pessoas. Eu Legal. acho que isso para mim é muito gratificante. Dentro do trabalho, poder escutar, nossa, você lembra como que era? Olha como que tá agora, você viu? Nossa, isso aqui melhorou muito, tal, né? Então, reconhecimento de um esforço em conjunto, Perfeito. sabe? Coletivo, né? Coletivo, é. E deve te dar um orgulho danado de você ver alguém repetindo para outra pessoa uma coisa que você falou lá atrás, tipo, quando Ah, você isso forma os também. multiplicadores, né? Isso também, acho que pode ser a terceira, né? Eu acho que eles falam, nossa, Ana, queria ser. Eles falam, né? Assim, eles vêm me pedir referência de coisa, mas mais pela minha experiência também, né? Que eu já tô lá há muito tempo e tal. E eu vejo eles repetindo algumas coisas, assim, isso que você falou, e isso para mim também é gratificante, né? Que você vai, né, deixando um legado para trás, assim. E também tem uma coisa muito, muito profunda e legal, assim, é, se a gente pensa de novo, né, em papéis de gênero, os homens eles tendem muito a consultar outros homens e sempre confiar mais em fontes Masculinas. masculinas, né? E, de novo, a sociedade ela é muito construída em cima disso, né? É muito legal quando um homem enxerga uma mulher como a fonte mais confiável sobre aquele assunto. Sim, Isso é uma mudança estrutural e tão profunda e tão legal, e que muitas vezes, sem ele pensar, isso vai impactar na forma como ele lida com a filha dele, com a esposa dele, com a perfeito, irmã dele, com a mãe dele, assim, sabe? perfeito. É Eu isso acho mesmo. isso uma das coisas mais legais quando a gente vê uma mulher em posição de poder. E isso aconteceu comigo, acontece. Então, assim, é um reconhecimento que você fala, nossa, ele tá me dando ouvidos, né? Ele tá dando credibilidade para o que eu tô falando, Uhum, né? Então, isso na frente de todo mundo. uhum, Então, isso para mim é o que me mantém na empresa, eu acho, que entendeu? legal. Porque senão a gente fica sem voz. Sim. E isso e assim, isso não é rápido, isso também é uma coisa, É, isso, assim, a gente tem que assumir e reconhecer que isso leva tempo, porque é uma leva tempo. mudança cultural É, absurda, né? absurda, absurda. Leva tempo. Não sei se eu tive 2 filhos, né? Tenho Uhum, 2 filhos, então eu tive trabalhando, então você pega a licença, sai. E assim, em linhas gerais, né? Claro, eu estava preocupada com a maternidade, tarará, tive uma rede de apoio muito significativa, né? Que me apoiou bastante. Mas a carreira do meu marido que fez assim, a minha ficou aqui, né? Isso é uhum, fato, né? Então, uhum, assim, você vê né, ainda o papel da mulher, ainda que a gente tenha essa sim, consciência que a gente faz muito, que a gente, né, quer cuidar, quer
puxar tudo, ainda eu acho que não é 50-50, sabe? É muito legal você ter citado isso, porque assim, né? A mulher, ela tem a questão física da gravidez, aí tem a licença e etc. Uhum. Mas mesmo depois, né? E aí isso é um período que alguns estudos dizem que leva 3, outros dizem que leva 4, outros dizem que leva 5, outros dizem que leva mais, né? As mulheres que trabalham com serviço, com produção intelectual, cara, elas estão ali fazendo as coisas e pensando e entrando num fluxo de trabalho criativo e, né, e de estudo e de aprofundamento, sendo interrompidas por uma criança 1 milhão de vezes. Como é que você vai entregar a mesma performance? Você não vai. Você não vai. Você não vai, né? E se fala muito pouco sobre isso. Talvez essa seja, né, uma das formas aí, né, da gente discutir igualdade de gênero, porque também os homens pensam muito pouco sobre isso, né? Muito pouco, até porque a grande maioria, assim, cada um tem, né, a sua história, mas assim, não envolve. No final das contas, quem é que vai levar? Os dois trabalham, quem vai levar no médico? Aí a mulher acaba levando. Então ela cede aqui. Pra quem liga antes, né? Deu algum BO na escola, de quem é o telefone que toca, né? Aí você tá lá no meio de uma obra, tomando decisão importante, seu telefone toca, né? Assim, é isso. E às vezes até a escola é orientada a ligar pro pai, mas liga pra mãe. Mas liga pra mãe, né? É isso mesmo. É muito curioso. Lá eu falei assim, gente, o meu telefone lá no terminal não pega, então liga para o pai. Aí, temos um caso prático, né? Juro. Eu nem sabia disso. Aí liga pra mim. Aí eu falo, Rodolfo, meu marido chama Rodolfo. Eu falei assim, Rodolfo, olha aí que eu não consigo atender. Mas é isso. Mesmo ela sendo orientada, ela liga pra mãe. Sim. Gente, é por isso que a gente precisa, né, sempre discutir, sempre falar de papel de... Eu tô abismada que é o primeiro podcast, entrevista. Eu tô abismada, porque assim, é o primeiro, mas não vai ser o único não, gente. Vou ficar no pé dessa mulher aqui pra ela falar mais vezes. Bom, pra gente fechar aqui hoje, né, eu queria que você deixasse, Ana, assim, ou uma mensagem que você acredita, ou a mensagem que você já viu que funciona para mobilizar quem está aí nas posições de poder, seja no poder público, ou seja na cidade, ou na iniciativa privada, no setor portuário. Que mensagem você acha que é a mensagem que funciona assim para a gente olhar aí para os próximos anos do ponto de vista de território, desenvolvimento, de boas práticas de meio ambiente? Eu acredito que isso já é urgente, sabe? Eu acho que a gente não tem como não falar sobre isso, não trabalhar nisso, nessa questão de meio ambiente, conservação, ESG, sustentabilidade. Assim, é pensar nas gerações futuras, né? O que a gente quer, né? A gente não tem, tá tudo muito conectado. O terminal não tem como ele não trabalhar junto com a cidade, junto com a comunidade. Então, mas isso aí é problema do poder público. Não é. Perfeito. A gente tá junto nessa, entendeu? É todo mundo, porque o mesmo rio que passa aqui, passa na sua casa, passa na minha, entendeu? Então, eu acho que é esse recado que a gente não tem mais. O agir é agora. Eu acho que a gente já tá apagando incêndio. Você falou um negócio incrível, porque assim, eu faço essa crítica também, né? Tem muitos empresários, líderes que olham questões sociais e pensam assim, isso não é comigo, isso é do poder público. E não é mais bem assim que o mundo precisa funcionar, né? Não tem como ser assim, na minha visão, tá? Também eu acho que eu que trabalho muito com comunidade, né? Que eu saio do terminal, então a gente vê isso na prática. Uma prática, a gente tem uma área de preservação permanente aqui, de uma área de manguezal gigantesca, que você pode ter certeza, se alguém invadir ali, quem que vai prestar o serviço social? A comunidade. Mesmo sendo no terreno da empresa, entende? Então, assim, é tudo muito. O meio ambiente une mesmo, né? Une e não tem como ser diferente. É isso. Eu acho que tamo junto, todo mundo junto trabalhar pelo mesmo. É difícil falar porque é muito complexo, né? Mas dá para trabalhar, dá para fazer. Sim. Dá para fazer, assim, a gente não precisa abraçar tudo. Abraça aqui do seu próximo, aqui do lado, tal, e dá para estender, não é difícil. É só ter gente que tem essa visão, que queira fazer e dá resultado. É resultado bom para todo mundo. Para todo mundo, exatamente. Gente, olha que mensagem poderosa. A gente fecha esse episódio do Lendárias e Portuárias.
que é não ignorar o que está ao seu lado, o que está ao seu entorno, porque isso vai ser fundamental para deixar não é um planeta melhor, assim, né? É um planeta possível, né? Exato, A gente já está nesse momento, é deixar um planeta possível aí para as futuras gerações, inclusive de mulheres, né, Ana? Inclusive de mulheres. Muito bom. Gente, estamos aqui fechando mais um episódio do Lendários e Portuárias. Se você ainda não curtiu, deixou seu like, faz isso agora para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Ana, quero te agradecer e dizer que adorei, fluiu bom. E ninguém, quem pegou esse episódio aqui no meio, não vai dizer que é a primeira, que é a estreia da Ana nesse mundo. Muito obrigada por você estar aqui. E até o próximo episódio do Lendários Portuários. Eu sei que esse é um viés de gênero que já é muito naturalizado, mas eu achei muito interessante quando a Ana Paula comentou sobre a questão da mãe ser acionada prioritariamente quando o assunto é cuidar dos filhos. Para mim, é a metáfora perfeita sobre a questão da preservação do meio ambiente. É um assunto que prioritariamente as mulheres ficam encarregadas de abraçar, pela sua inclinação natural de cuidar, de pensar na comunidade. É meio que toma que o filho é seu. Só que é importante que a gente lembre que cuidar é um papel de todos. E a conversa com a Ana Paula foi muito esclarecedora, especialmente pelo fato dela comentar que mesmo ainda hoje, depois de mais de 2 décadas de atuação pioneira e reconhecimento profissional, alguns ainda se referem a ela como a menina do meio ambiente. Isso mostra como em alguns setores a gente ainda está engatinhando. A gente está na infância do entendimento da importância do ESG. Ainda é preciso muita alfabetização, muito letramento ambiental para que esse assunto ocupe um lugar natural na cabeça das pessoas. Que seja levado a sério com a urgência que o assunto merece. E essa também é uma das missões do Lendários e Portuárias, um projeto incentivado pela Deep World por meio do Promicult, Lei Municipal de Apoio à Cultura Alcides Mesquita, e também que conta com o apoio da Abitra. Deixe seu like, ative as notificações e vamos juntos!